Olá, assinante da revista Comunhão. Muito prazer, eu sou Antônio Carlos. Eu sou doutor em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Sou criador aqui do canal Direito e Religião. E nesse vídeo, gravado especialmente para você, a gente vai falar sobre a criminalização da homofobia e os seus impactos sobre a igreja evangélica. Portanto, se você é novo aqui no canal, se inscreve, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo. A questão é que o Supremo Tribunal Federal, quando equiparou homofobia e transfobia ao racismo, ele disse que estaria protegendo a liberdade religiosa, mas fez uma ressalva que essa proteção só valeria desde que o discurso religioso não pudesse ser enquadrado como um discurso de ódio, que seria aquele hostil, violento ou discriminatório contra a população LGBT. E aqui reside o problema, não na questão da hostilidade ou da violência, porque a gente não tem cristão atacando o homossexual, mas na interpretação do que seja esse conteúdo discriminatório. Eu vou te dar 4 exemplos que podem ser problemáticos para as igrejas. O primeiro caso é sobre a contratação de funcionários. Imagine que a igreja queira contratar um zelador e receba currículos. E mais, imagine que a igreja contrate uma prestadora de serviços e essa empresa mande para a igreja um homossexual ou um transexual para cuidar das atividades internas da igreja. Seria discriminatório que a igreja deixasse de contratar essa pessoa ou não recebesse esse funcionário terceirizado pela sua condição homossexual ou transexual? O segundo exemplo pode se dar com um cristão que é dono de uma empresa. Imagine que ele é dono de um buffet que faz festas de casamento e é procurado por 2 homossexuais que querem se casar e querem contratar o buffet. Essa pessoa pode dispensar esse tipo de atendimento ou esses clientes por conta de, por suas convicções pessoais, não ser favorável à união homossexual? A gente pensa que sim, mas esse é um problema que pode acontecer a partir dessa decisão do Supremo. O terceiro exemplo é sobre disciplina eclesiástica de um membro faltoso pego, por exemplo, na homossexualidade. Seria discriminatório punir esse membro em razão desse pecado, dessa conduta que a igreja considera como pecado? Em quarto, o uso de banheiros da igreja. Imagine que um transexual entre na igreja e vai utilizar o banheiro. Ele usa o banheiro feminino, o banheiro masculino, ele usa o banheiro do seu sexo biológico ou da sua identidade social. Esses são alguns problemas que a igreja pode ter. E agora a gente vai apresentar como a igreja pode solucionar esses problemas. Bom, uma primeira questão é deixar claro que a igreja, de forma geral, ela condena condutas, as condutas homossexuais, transexuais, assim como a mentira, a traição, o furto. A igreja zela por um padrão de conduta moral, embora muitos dos seus membros não alcancem a perfeição, ou todos os seus membros não alcancem a perfeição, mas é uma procura da igreja de zelar por esse padrão moral. E aí, é importante que a igreja tenha nos seus estatutos regras muito claras a respeito dessas atividades. Por exemplo, ela deve deixar registrado se vale o sexo biológico no seu estatuto ou se vale esse sexo ou gênero social. E se houver divergência entre o sexo biológico e o gênero social, qual a igreja aceita como padrão interno para suas atividades? Isso vale para aqueles casos de contratação, vale para os casos dos casamentos, vale, por exemplo, para o sacerdócio. Imagine uma igreja que só aceita como pastores homens. Então, uma mulher, nascida mulher, mas que se identifica como homem, poderia pleitear o sacerdócio, o exercício do pastorado nessa comunidade? A gente entende que não. Desde que a igreja conte com regras claras a respeito dessa sua dinâmica, de como ela interpreta, tanto estatutariamente quanto em confissão de fé, como ela interpreta essa realidade do sexo e da dimensão social do gênero das pessoas. Uma segunda questão, que é sobre a homossexualidade e a transexualidade serem considerados como pecado e, de fato, serem passíveis de disciplina eclesiástica como outros tipos de condutas pecaminosas que a igreja entende assim e que pune seus membros dentro desse processo de disciplina. As regras, portanto, têm que ficar claras
a respeito daquilo que a igreja entende como pecado. Isso tem que ser respeitado. Terceiro, na questão do uso de banheiros, a gente pensa muito na dinâmica de cabines individuais, unissexes. Lembra como era antigamente nas igrejas? Não se dividia banheiro feminino e masculino. Eram cabines individuais, às vezes preferencialmente para mulheres ou preferencialmente para homens, mas que qualquer um dos sexos poderia entrar naquele banheiro. Se são cabines individuais, a gente já não tem esse problema de identificação de gênero, que é um problema que de fato pode acontecer dentro das igrejas, ainda mais considerando pessoas transexuais que não fizeram a cirurgia de transgenitalização, ou seja, homens sexualmente homens, biologicamente homens, que passam a se identificar como mulheres, mas que continuam com um pênis. Imagina, essa pessoa usa o banheiro masculino, que é do seu sexo biológico, ou usa o banheiro feminino, que é como ela se identifica socialmente, mas mesmo assim tendo pênis. É uma situação muito complicada que esses banheiros, essas cabines individuais podem nos ajudar. Eu agradeço a revista Comunhão pela oportunidade e peço mais uma vez, se você não é inscrito no canal, que você se inscreva, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Um grande abraço para você, Deus te abençoe.